A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Realmente, hoje, estamos finalizando esse período de 10 aulas em que nós ministramos a administração da igreja. E eu quero que você saiba que administrar a igreja é o trabalho do dispenseiro, é o trabalho daquele escolhido por Deus, que foi desafiado a participar desta obra maravilhosa que é a igreja. A igreja não é uma empresa, a igreja é a família de Deus. A igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma empresa, a igreja é um organismo vivo. E por isso, os princípios da igreja, dentro dos princípios da igreja, ou da administração da igreja, a base não é a mesma base lá das empresas do mundo secular. Mas a base é o amor, a base é a vida e a vida de Deus para com os irmãos. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos e, junto comigo, orássemos. Porque nesse último dia, é tão importante que você possa finalizar essa matéria comigo, agradecendo a Deus por tudo que Deus nos deu nesses dias. Ore comigo. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Fala conosco. Queremos ser tocados pela Tua palavra e queremos, nessa última aula, Senhor, mostrar algumas coisas que nós, como Igreja Videira, temos, que possa ser abrir os olhos dos nossos irmãos, abrir o entendimento, que outros que até mesmo são da vinha, não são especificamente da videira, possam entender tudo que nós temos feito aqui. Nós vamos falar a respeito dos nossos valores, dos nossos daquilo que o Senhor, dos nossos conceitos, vamos dizer assim, como igreja, e nós glorificamos o Teu nome por isso, e eu quero declarar que nesse tempo, a bênção do Senhor esteve sobre cada aluno, em nome de Jesus. Amém? Lembramos que nós fizemos um desafio para que você fizesse um trabalho, e esse trabalho, ele consistia de você fazer uma pesquisa na internet, e pesquisa em livros, pesquisa na sua própria igreja, onde você iria alinhar quais as funções que devemos ter na instituição igreja. E dentro de cada função, você então alocar ali quais são as atividades de cada função. Lembra disso? Eu não quero nesse trabalho, as funções, ministeriais. Eu não estou preocupado aqui com diaconato, eu não estou preocupado aqui com servos, eu não estou preocupado aqui com conselho apostólico ou qualquer coisa ministerial que tenha na sua igreja. Mas, acima de tudo, das funções administrativas. Não esqueça disso. Amém? E nós, hoje, eu quero finalizar essa matéria mostrando, falando para você que nós temos alguns documentos que são extremamente importantes. Cada igreja tem. Ainda mais que nós estamos abrindo tantas igrejas pelo Brasil afora, é tão importante que cada igreja tenha na sua instituição uma organização. Então, por isso, eu quero falar sobre o controle dos documentos da igreja. E eu quero que você saiba que existem vários documentos que eles são básicos, né? E de consequências legais para o controle da igreja. E todos serão e devem ser criados pela congregação para a congregação. E não são sem valor na promoção da ordem dos procedimentos, além de serem extremamente importantes para as questões legais. Então, você ter na sua igreja uma documentação, isso é extremamente importante para o seu trabalho. Você que é pastor, cuide disso, porque às vezes nós temos testemunhos de irmãos que negligenciam essa área.
Nós já falamos aqui sobre o gerenciamento geral da igreja, já falamos dos passos do gerenciamento, mas é importante que você lembre, que você valorize a respeito dos documentos. Amém? Principalmente no que tange ao padrão e propósito bíblico, que eu vou gastar mais tempo. Então, nós, a respeito de documentos da igreja, nós devemos, acompanha comigo, nós devemos preocupar com 3 tipos ou 3 posições de documentos. O primeiro é os requerimentos legais. Isso atende à legislação. Segundo, a praticidade, documentos de praticidade. E eu já falei aqui para os irmãos que na videira nós temos um documento que chama Práticas e Procedimentos. E, inclusive, já nós disponibilizamos ele no Docs, no Google, na internet, para que todo mundo tenha acesso. E o terceiro é o padrão e propósito bíblico. Esse aqui, eu acho ele extremamente importante no que tange a valores, no que tange a nossa cultura. Ok, a praticidade, ela te ajuda naquelas decisões do dia a dia, e os requerimentos legais, eles vão suprir a necessidade da legislação da sua cidade, amém? Do seu estado, do seu país. Então vamos ver um por um deles. Primeiro, os requerimentos legais. Os requerimentos legais, eles vão variar de acordo com a nação, e às vezes até mesmo de acordo com o estado. Talvez nos Estados Unidos, lá cada estado tem uma legislação, então lá as coisas são diferentes. No Brasil, não. No Brasil, normalmente, o que é válido num estado é válido em todos eles. Entretanto, mesmo que em um lugar ou outros documentos legais não sejam exigidos, alguns documentos devem ser modelados para que posteriormente ajude no seu planejamento de propósito, do seu planejamento estratégico que você está querendo desenvolver no seu trabalho, na sua igreja. E vamos falar a respeito da Constituição. Toda igreja, no início dela, é importante que ela tenha uma Constituição, onde nessa Constituição contém princípios ou os fundamentos para o alcance do seu propósito, o alcance do seu benefício. E eles deveriam ser colocados de forma resumida. Então, assim como uma Constituição da nação brasileira, ela deve ser resumida, né? Basicamente ela é pautada nos princípios, assim a Constituição da igreja também. Então, para quê? Para deixar o detalhamento ou os procedimentos operacionais de outras áreas, numa outra etapa. Então, por exemplo, as questões de fé, elas não devem ser colocadas na Constituição, mas no outro documento que nós poderíamos intitular de os artigos da fé. Amém? E agora mesmo eu vou mostrar para você, por exemplo, o exemplo nosso da Igreja Videira sobre artigos da fé. O segundo, além da Constituição, aí nós partimos para o Estatuto. No Brasil, especificamente no Brasil, esse é o principal documento legal que atinge a legislação brasileira em nossa nação, em relação às igrejas ou instituições. Esse estatuto, ele corresponde à similaridade dele nas empresas, o contrato social. Nas empresas, nós temos um contrato social, mas numa instituição, uma organização não governamental ou uma igreja, por exemplo, esse que é o documento maior, o principal documento de uma igreja, é o estatuto. E é importante que você tenha o estatuto, ali ele vai ter os artigos, todas as leis que vão reger a sua instituição, a sua igreja, e eles precisam de ser amparados por lei. Uma outra coisa que é importante também, como um requerimento legal, é a pauta. Normalmente, nós temos a pauta e temos as atas e pautas. Você pode, no mesmo documento, no mesmo livro de ata e pauta,
de atas, você ter ali, antes de cada ata, a pauta daquela reunião, que serve como um documento também. E isso, esse terceiro instrumento, que é a pauta, ela é de grande importância. E ela vem de encontro para conduzir as reuniões. Para quê? Para que você, nas reuniões administrativas, você não se perca, né? Então, ela é importante para que ela provenha linhas para discussões, como manutenção da ordem, fluir do diálogo, decisões. Então, é extremamente importante que haja uma ordem, que haja essa pauta possa permitir que o diálogo seja focado e, depois disso, as decisões, obviamente, em cima da pauta. Agora, e as atas? As atas, elas são documentos importantes e exigidos por lei na Constituição de uma igreja, e não só na Constituição da igreja, mas na Constituição, nas leis do Estado, da nação ou da cidade, né? E esses documentos, essas atas, tratam dos assuntos a serem deliberados, né, nas reuniões. Quais reuniões? Na reunião de fundação, nas reuniões ordinárias. O que são essas reuniões ordinárias? São aquelas reuniões que você tem mensalmente, bimestralmente, semestralmente, então ela é ordinária. Ou então nas reuniões extraordinárias, que são essas reuniões extraordinárias? Por algum motivo, por alguma necessidade, a liderança, o presbitério marca uma reunião extraordinária, e ali é importante que se faça a ata para conter, como eu falei agora mesmo, as decisões. Então, são registros dos assuntos a serem tratados e das decisões tomadas e assinadas pelo corpo presente na reunião. Então, reuniu o presbitério, fez-se a pauta, quer seja na fundação, quer seja na reunião ordinária, quer seja na reunião extraordinária, aí sentou, tomou as decisões, então tudo ali deve ser anotado, né? Essas decisões anotadas e também assinadas no final por todos os presentes da reunião. Agora, nunca esqueça disso, toda e qualquer alteração do estatuto deve ser constado nessas atas. Entende? Com reuniões que foram convocadas para essa finalidade. Então, você tem um estatuto, ele já existe, mas vamos imaginar, por causa de alguma necessidade, vai ser importante mudar esse estatuto. Então, o que você deve fazer? Como líder na igreja, marcar, como pastor, por exemplo, né? Marcar essa reunião, ou numa reunião ordinária, ou numa reunião que você possa marcar, extraordinária, com a finalidade específica de mudança ou de alteração do estatuto. Isso deve constar na ata. Ok. O segundo são os documentos de praticidade. O que vem a ser? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque nós já falamos nisso em aulas anteriores. Esses documentos de praticidade, eles contêm as normas e as regras práticas para o bom andamento do dia a dia da igreja. Não é verdade? E se você não se você não esqueceu, na nossa igreja, na Videira, nós temos as práticas e procedimentos. Como eu falei agora mesmo, nós disponibilizamos isso na internet, está no Google Docs, para que todo mundo possa ter acesso, e dentro da igreja, não é todo mundo, as pessoas que têm funções na igreja, obviamente. E ele trata de coisas como sala de aula, como som, como cadeira, como cuidar disso, sobre empréstimos, esse tipo de coisa, acampamentos, equipamentos de informática, estacionamento, tudo isso. Tudo aquilo que é prático para o dia a dia da igreja está nesses documentos, né? Ou documento de práticas e procedimentos. E temos o terceiro, que nós chamamos de padrão e propósito bíblico. Na realidade, poderíamos resumir essa terceira linha de documentação como sendo os artigos de fé. Então, duas coisas são extremamente importantes para você que é líder pastoral. Presta atenção. Você precisa de documentos
que nós vimos de 3 áreas. Primeiro, documentos que te ajudem a gerir, a administrar a igreja no dia a dia, né? Que nós chamamos isso de praticidade. Segundo, você precisa de ter os documentos que são exigidos pela legislação brasileira. E terceiro, você precisa de ter documentos, tá certo? Que falem a respeito da posição que a sua igreja tem em questões de fé. Então, isso nós chamamos de artigos de fé. Cada igreja tem a obrigação inerente, né, de adotar essa posição. Então, em algumas áreas, as declarações devem ser mais específicas do que em outras. Porém, você não precisa de elaborar nenhum tratado teológico. O alvo dos artigos da fé não é tratado teológico, não. É simplesmente nortear com poucos itens aquilo que é o que vocês como igreja, ou que nós como igreja acreditamos. Ok, esses artigos de fé, nós podemos, pelo menos na videira, nós trabalhamos com três linhas. Veja comigo. Primeiro, nós vamos estudar um por um desses aqui. As bases históricas da nossa fé. Olha que coisa interessante. Nós temos uma fé, isto é, nós temos um corpo doutrinário na videira, é um exemplo. Nós temos um corpo de doutrinas, coisas que nós acreditamos, ok? Então, qual é a base histórica dessa nossa fé? Não é verdade? Porque nós não podemos, e aqui, isso aqui é importante, deixa eu te falar o tanto que isso aqui é importante. Como que você começa a ter uma base doutrinária sem história? Conta para mim. Você simplesmente vai jogar fora anos e anos de história da igreja, porque é aqui que mora o perigo. Porque tem pessoas que começam a crescer em Deus, e Deus distribui dons aos homens, e aí de repente ele começa a achar que ele é o novo Maomé. É por isso que você vê, já que eu estou falando em Maomé, é por isso que você vê Maomé na vida. É por isso que você vê outras pessoas que acreditam ser o profeta do Apocalipse. Né? E as pessoas caem nesses enganos. Então, não. Quando você talvez você não é da videira, quando você tiver o seu trabalho, o seu ministério, se você é da vinha, está conosco, a minha pergunta é, qual que é a base histórica da sua fé? Qual que é a base histórica da sua fé? Não é verdade? Segundo, as bases da nossa fé. Uma coisa é a base histórica, outra coisa são os princípios ou os fundamentos da nossa fé. Ok. E, por último, os nossos valores. Porque uma vez que nós temos valores e as bases da nossa fé, as bases daquilo que nós acreditamos e as bases históricas, aí sim nós podemos ter um corpo doutrinário, ou, isto é, nós podemos entender com clareza por que nós falamos isso, por que nós falamos aquilo, por que nós exigimos isso, por que nós exigimos aquilo. Onde que está baseado tudo isso? Isso deve estar documentado. E é interessante que nós temos tudo isso aqui que eu estou te ensinando, nós temos num livreto da vinha, que lá tem tudo isso aqui também. E temos também disponibilizado no site da vinha. Mas é importante, extremamente importante, eu estar mencionando isso para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos avançar. Primeiro, quais são as bases históricas da nossa fé, que é o item A? Primeiro, vamos colocar, esse é só exemplo, porque você pode criar o seu. Mas eu estou te dando o exemplo da videira para você entender como que você constrói um documento como esse, artigos da fé. Primeiro, bases históricas. Então, como que a videira é como uma igreja apostólica? Ok, nunca esqueça disso. Em meados do primeiro século, por volta de 140 a.C.,
né? Os pais da igreja, antes de Cristo, não, depois de Cristo, os pais da igreja, reunidos num concílio, eles decidiram elaborar um credo que traduzisse a doutrina apostólica. Você tem que entender o seguinte, presta atenção. Jesus Cristo vem, ele estabelece e traz à luz que ele é o cumprimento do Velho Testamento. Ok. Ele, então, separa 12 homens e forma ali a sua equipe. Ok, até aí tudo bem. Esses homens andaram diretamente com ele. Só que agora, o tempo foi passando, 100 anos se passaram, e praticamente nós não temos mais os apóstolos. E, como eu falei agora mesmo, começa a aparecer as pessoas que creem ser o profeta do Apocalipse. E começa a surgir pensamentos que são contra aquilo que Cristo ensinou, contra a palavra. Então, é por isso que nascem esses concílios, que são os conselhos dos homens de Deus para poder criar ali, estabelecer pontos que são importantes da doutrina cristã. Então, em meados do primeiro século, né, por volta de 140, esses pais reunidos nesse concílio decidiram elaborar um credo que traduzisse a doutrina apostólica. É interessante que esse credo ele não tinha o objetivo de substituir as escrituras, mas sim reafirmá-las. E era uma defesa contra as heresias e os ataques à fé apostólica. Nunca esqueça que nessa época nós tínhamos as pessoas judaizantes, ou eram judeus, podemos dizer os judeus, e podemos dizer também aqueles que se convertiam ao judaísmo, ao cristianismo, porém com uma mentalidade judaizante. Então, isso tudo atacou a igreja no seu início, além de outros pensamentos gnósticos que existiam na época. Pegaram os pensamentos gnósticos e trouxeram para dentro da igreja. Então, era importante reafirmar as escrituras através de um conselho. Então, o que vinha a ser esse conselho? Essa reunião? Era simplesmente o credo, né? Uma formulação simples que enumerava as verdades da palavra de Deus que os apóstolos sustentaram enquanto eles viviam e que a igreja tem a obrigação de guardar. Então, todo mundo, a maioria, principalmente aqui no Brasil, conhece o credo apostólico, que dizia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, Senhor nosso, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. Então, veja bem, se a Bíblia nunca esqueça que a Bíblia é a nossa única regra de fé, mas nós nos declaramos apostólicos porque endossamos completamente todas essas afirmações que foram feitas pelo credo apostólico do segundo século da nossa era. Segundo século, 140, segundo século, ok? Então, veja bem, tudo que está escrito no credo apostólico, nós acreditamos nisso. Então, nesse aspecto, a videira seria uma igreja apostólica. Então, presta atenção, é uma igreja apostólica. Então, voltando, eu estou mostrando para você o seguinte: os artigos de fé. Nós estamos falando sobre o item A, que são as bases históricas da nossa fé. E a primeira, a videira, deu o exemplo da videira como uma igreja apostólica. Mas eu quero te dar o segundo exemplo, a videira como uma igreja reformada. Todo mundo sabe, a igreja reformada, ela foi um movimento do século XVI,
dirigida por Martinho Lutero. Obviamente que tinha vários outros reformadores que eram padres católicos ou estudiosos, teólogos, que já estavam insatisfeitos com a condução da Igreja Romana. Então, esse movimento tinha a finalidade de realizar uma reforma dentro da Igreja Católica. E aqueles que aderiram a este movimento foram chamados de protestantes, né? E quais eram os princípios básicos do protestantismo? O qual era? Primeiro, a justificação pela fé. Segundo, o sacerdócio universal de todo crente. Terceiro, o direito de livre busca da verdade e a autoridade da Bíblia. Esses eram os 4 princípios pilares ou princípios da reforma protestante. E se uma igreja reformada é caracterizada por esses princípios, então a videira também é uma igreja reformada, porque cremos em todos os pontos da manifestação da reforma protestante, como era na sua origem. Basicamente, baseada nesses 4 princípios. Eu quero ver com você aqui no meu slide. Então, veja bem, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, a videira como igreja reformada. Então, quais eram os princípios básicos da reforma protestante? A justificação pela fé, o sacerdócio de todos os crentes, ou nós chamamos também de sacerdócio universal do crente, o direito de livre busca da verdade, né, e a autoridade da Bíblia. Então, esses foram os 4 pilares do protestantismo e nós acreditamos neles também. Se nós acreditamos neles, então nós também somos uma igreja reformada. Ok. Agora, e a videira como uma igreja fundamentalista? A videira como uma igreja fundamentalista. O movimento fundamentalista, ele foi uma reação no final do século passado ao liberalismo cristão, século XIX para o século XX, né? Que a gente mudou o século e às vezes tem essa mania de falar século passado, mas ainda é século XIX. Então, no final do século XIX, havia um liberalismo cristão e precisou da igreja gerar um movimento que foi chamado de fundamentalista, porque era baseado nos fundamentos, nos princípios, né? Então, esse movimento precisava de contrapor ao liberalismo cristão. Então, o termo fundamentalista é muito amplo, obviamente, e precisamos de defini-lo com relação à nossa igreja. Porque, segundo a Enciclopédia América, ser fundamentalista é aquele. Vamos ver os pontos do fundamentalismo. Primeiro, ele crê na infalibilidade da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não pode falhar, ela não falha. Segundo, ela reconhece o nascimento virginal e a morte real de Cristo Jesus. Amém? Então, isso é fundamental. Crê no sacrifício expiatório de sua morte e pelos pecados do mundo. Isso é fundamental. O fundamentalista, ele crê na ressurreição do corpo e na segunda vinda corporal de Jesus Cristo. Isso para nós também é fundamental. Até o ponto, então, de todas essas afirmações, nós podemos afirmar que a Igreja Videira, nesse aspecto, ela também é uma igreja fundamentalista. E, quarto, a Videira, por exemplo, como uma igreja pentecostal. Bom, e o movimento pentecostal? Como é que o que vem a ser o movimento pentecostal? O movimento pentecostal, ele surgiu no início do século XX, né? E com uma reação a uma ortodoxia fria, morte das igrejas reformadas. A igreja reformada, ela avançou no que tange a doutrina, mas ela não avançou em relação à liturgia. Ela não avançou em relação à vida. Ela estava preocupada se a doutrina era correta. Até aí, maravilhoso, é um avanço.
Mas não adianta você ter a doutrina correta se você não tem vida. Não adianta você crer corretamente se você não coloca na prática da sua vida aquilo que você crê. Então, o movimento pentecostal, ele veio para poder avançar nessa área. Por isso, e eles foram, então, chamados de pentecostais, porque criam que os dons do Espírito Santo era para hoje. Não era uma questão só que os dons foram liberados naquela época, de Atos dos Apóstolos, e agora não temos mais o direito ao dom do Espírito Santo, e por isso não fluímos no dom do Espírito Santo. Não. Então, os pentecostais são aqueles que acreditam nisso, que assim como em Atos, né, o Pentecostes em Atos, nós hoje também temos esse dom e podemos expressar os dons do Espírito. Então, os pentecostais acreditam que o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência distinta e subsequente à salvação. Eles acreditam na evidência do batismo no Espírito Santo, que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em outras línguas, nós acreditamos nisso também. E todos os dons do Espírito que foram enumerados lá em 1 Coríntios são para a igreja hoje. E a cura divina, ela também é prevista para todos, pela expiação dos pecados do Senhor. Então, até o ponto dessas afirmações que nós acabamos de falar, nós podemos dizer que somos, sim, uma igreja pentecostal, porque cremos sem reservas em tudo isso que nós falamos para você. Bom, mas e a igreja videira? Ela é uma igreja evangélica? Vamos avaliar isso comigo. Naturalmente, nós não temos como elaborar uma semelhança entre a videira e todas as outras denominações evangélicas da atualidade, porque são muitas denominações e muito diferentes umas das outras. Mas nós cremos que Deus nos deu, em nome de Jesus, um vinho novo, que tem requerido a elaboração de um odre igualmente novo, para conter o mover do Espírito Santo para os nossos dias. Né? Então, existem diferenças de fé e prática que exigem uma organização separada. Então, cada um é de um jeito, porque tem uma prática diferente, uma fé diferente, mas nós temos a nossa e queremos organizá-la dessa forma. Queremos poder oferecer uma contribuição para o corpo de Cristo no nosso tempo. Queremos ser bênção na vida da igreja. Nossa principal identidade como igreja é a visão e a prática das células como um meio de edificação do corpo de Cristo, como um meio de edificação da casa de Deus. Local, da igreja local também. Nós cremos que as células é um meio de edificar a igreja local. E a visão de que o crente deve ser um vencedor na sua geração para poder participar da herança do reino milenar de Cristo. Nós cremos nisso, que você pode ser um crente vencedor. Crente vencedor não é o super crente, simplesmente aquele que faz a vontade do Pai. Às vezes não dá conta em determinadas horas, mas ele pede perdão, ele se arrepende e aí ele acaba se voltando para o papai, quebrantado e procurando fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, em relação a isso, nós somos também uma igreja evangélica. Amém? Vamos relembrar aqui, acompanhe comigo aqui no meu slide, o seguinte, vamos ver o que nós estamos vendo. Olha aqui, eu já até risquei aqui para você. Nós estamos vendo o terceiro grupo de documentos da igreja, que seria o grupo de padrão e propósito bíblico. Dentro deles, nós demos um nome para simplificar de artigos da fé. E nós falamos que cada igreja, então, ela precisa de ter os documentos da vida prática, os documentos que atingem a legislação
do governo, da cidade, do estado, e também é importante que nós tenhamos os artigos da nossa fé, quer dizer, os documentos relacionados à nossa fé. E vimos aqui, então, as bases históricas da nossa fé. Agora vamos avaliar as bases, os fundamentos da nossa fé. Nós já falamos das bases históricas. Dentro da base histórica, nós vimos os argumentos da videira como uma igreja apostólica, nós vimos os argumentos da igreja videira como uma igreja reformada, como uma igreja fundamentalista, como uma igreja pentecostal e também como uma igreja evangélica. Amém? Mas agora vamos ver a base de nossa fé. Primeiro, com respeito à Bíblia. Nós temos que falar algo a respeito da Bíblia. O que é a Bíblia para nós? A Bíblia para nós é a palavra de Deus. Né? Amém? A Bíblia para nós é a palavra de Deus. Nós cremos nisso, é base para a nossa fé. Nós cremos que a Bíblia, a palavra por palavra, é divinamente inspirada por Deus, como o seu sopro, que é inerrante e é infalível, sendo a autoridade final e máxima em todas as questões de fé e de conduta. Em todas. Em relação a Deus, quem é Deus para nós? Todos temos de crer que, de acordo com a revelação divina da Palavra Santa, nosso Deus, ele é unicamente um. Não temos três deuses, temos um só Deus. Nós temos somente um único Deus que é triuno. E ainda assim, nós somos incapazes de defini-lo totalmente, porque o nosso raciocínio é muito limitado. É um Deus em três pessoas. Nosso raciocínio não dá conta de definir isso adequadamente. Né? Mas nós cremos, porque experimentamos o amor do Pai, porque experimentamos o preço do Filho, que o Filho dedicou por nós, e experimentamos o trabalhar do Espírito no nosso coração. Por isso que nós cremos nisso e temos um só Deus, que é essa maravilha. Né? Com respeito a Cristo, o que nós podemos falar como base da nossa fé em relação a Cristo? Cristo era o próprio Deus, na eternidade, e tornou-se um homem no tempo. A sua deidade é completa, ele é completamente Deus, e a sua humanidade é perfeita. Né? Assim, ele é ambos. Deus e homem. Cristo é Deus e homem. Possui tanto a divindade quanto a humanidade. Como homem, ele foi ungido por Deus com espírito para levar a cabo o propósito eterno de Deus, que é a edificação da igreja. E por isso, ele é o nosso Cristo, o ungido. Então, isso é o que nós podemos falar de Cristo. E com respeito ao Espírito Santo, vamos ver. O Espírito Santo, nós cremos que ele é o Deus Espírito Santo, da mesma essência do Pai e da mesma essência do Filho. Santificador, consolador das nossas vidas, que inspira e outorga poder à igreja, preparando a igreja e adestrando a igreja para ser a esposa do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Nós cremos no batismo do Espírito Santo como uma experiência real e subsequente à salvação, com a evidência bíblica do falar em outras línguas, como o Espírito Santo concede a cada um de nós. Então nós cremos na operação dos dons do Espírito Santo, como foram enumerados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, como manifestado na igreja primitiva e como é manifestado hoje na igreja para a glória do Senhor. E com respeito à obra de Cristo? Cristo, primeiro, tornou-se um homem na encarnação e morreu na cruz para a nossa redenção. Depois, ele ressuscitou dos mortos para a nossa regeneração. E aí ele ascendeu aos céus para ser o Senhor de todos e voltará como noivo para a igreja. Aleluia, glória a Deus. E Rei dos reis para todas as nações. Estes são os principais aspectos da obra de Cristo. Esses aspectos incluem a sua encarnação, a sua crucificação, a sua ressurreição
a sua ascensão e a sua volta. Então, em relação à obra de Cristo, nós cremos em tudo isso. Com relação à nossa salvação, como que é a base da nossa fé? Nós cremos em relação à nossa salvação. Nós cremos que o pecador deve se arrepender para com Deus e crer em Cristo para o perdão dos pecados, para a redenção, ser comprado de volta, para a justificação, isto é, cumprir a necessidade da justiça de Deus. E terceiro, regeneração, quer dizer, nascer de novo, regenerar, ter um novo espírito, a fim de que possa ter vida eterna e torne-se um filho de Deus e um membro de Cristo. Esta é a nossa salvação por Deus através da fé. Ok, e com respeito à igreja, que é a igreja para nós? A igreja, ela é composta de todos os crentes genuínos, crentes genuínos em Cristo. É universalmente uma só. A igreja é uma só, porque a igreja é o corpo de Cristo, e há um só corpo de Cristo. Mas ela é composta de muitas igrejas locais, como expressão do corpo de Cristo. Amém? Então, isso é o que nós cremos como a base de nossas fé. Vamos só voltar rapidamente nos nossos slides para você ter clareza do assunto que nós estamos tratando já agora nessa aula, que é a última aula. Presta atenção. Nós falamos da importância de nós termos os documentos na igreja. Falamos a respeito dos documentos da praticidade, que é do dia a dia, práticas e procedimentos. Falamos dos documentos legais e agora nós estamos falando dos artigos da nossa fé. Então nós vimos o item A, que são as bases históricas da nossa fé. Acabamos de ver quais são as bases de nossa fé em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação à obra de Cristo, em relação ao Espírito Santo, em relação qual foi o último que eu falei? Deixa-me ver aqui. A respeito a Cristo, com relação ao Espírito Santo, a obra, com respeito à nossa salvação. E dentro disso quero te falar, nós cremos que nós não temos como perder a salvação, uma vez que agora o nosso espírito está unido com o Espírito de Cristo. E com respeito à igreja, que ela é universalmente uma só, ok? Mas expressa através de igrejas locais. Então, agora, nós vamos estar vendo aqui a última parte, que são os valores, os nossos valores, ok? Então, dentro disso, nós demos exemplo, tudo em relação à videira, que é o que eu posso, a nossa vida, a nossa prática, achei por bem melhor mostrar esse aspecto para você, para que você pudesse então ver. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui, para você ter clareza. Quer dizer, se eu conseguir, eu vou conseguir. Pelo menos aqui, assim. Isso. Veja bem, nós falamos os artigos da nossa fé, as bases históricas, as bases da nossa fé e agora, por último, os valores. Então, vamos avaliar para finalizar essa aula quais são, então, os valores da nossa igreja videira. Você está vendo que eu estou te dando exemplo, mas tudo isso você tem que criar para a sua igreja se você não é, por acaso, uma igreja videira. Quais são os valores? Primeiro, nós valorizamos a igreja local como instrumento de Deus para o avanço do reino. Por isso é que nós fazemos missões com as igrejas locais. Como assim, pastor? Através das células. Nós abrimos uma célula, ali nasce uma igreja, que hoje nós chamamos de microigreja, e ali se torna uma igreja já naquele lugar. Por isso que nós valorizamos a igreja local. Cremos que isso é bíblico, porque o apóstolo Paulo também valorizou. Então, aquilo que o apóstolo Paulo valorizava, nós valorizamos também. Segundo, valorizamos a grande comissão e o grande mandamento. Como a grande comissão de ir pregar o evangelho a todo Cristo, para nós é um valor. Como os maiores compromissos com os quais a igreja deve estar priorizando e norteando a sua visão e prática. Quer dizer, a igreja precisa de ganhar almas. Segundo, a igreja precisa de fazer discípulos. Como que uma igreja não cresce? É porque não ganha alma.
Como é que uma igreja não se multiplica no sentido de criar discípulos? Porque não coloca isso na sua prática. Agora, isso é um valor para nós. Terceiro, valorizamos o ensino bíblico integral da igreja local como instrumento efetivo e insubstituível para o aperfeiçoamento e a capacitação dos crentes para a vida e para o ministério. Somos uma igreja da palavra. Nós acreditamos que a palavra é que vai nortear as mudanças de tudo que nós precisamos. Nossos valores, nossas ideias, nossos conceitos, a forma que nos conduz, o nosso caráter, etc. 4. Valorizamos os relacionamentos direcionados pelo princípio da aliança e do amor, porque cremos que isso faz parte do caráter de Deus. Isso tem que ser um valor para nós. O que significa isso? Que valor é esse? O valor. Nós não temos como nos relacionar se não for com base em aliança, não, querido. O que significa aliança? A aliança independe do que o outro faz, eu estou ali com ele. E vamos até o fim, em nome de Jesus. E amor. Porque como que se relaciona sem amor? Então isso tem que ser um valor na sua vida, na nossa vida, na sua igreja. 5. Valorizamos a autoridade do pastor como condutor da igreja local que irá prestar contas diante de Deus pelo exercício da sua autoridade. Esse é o 5º valor da nossa igreja. Aqui nós valorizamos o nosso pastor. Porque lá em Apocalipse a Bíblia diz que os anjos da igreja, eles estão nas mãos de Jesus Cristo. Então creia nisso. Seu pastor é essa pessoa. O seu pastor é esse anjo da igreja local. Por isso nós valorizamos essa autoridade. 6. Valorizamos as células como paradigma. O que significa isso? É o meio dado por Deus para que a gente possa conquistar a nossa geração. Acreditamos que nós vamos conquistar a nossa geração através das células. 7. Valorizamos prestar o serviço a Deus com qualidade e excelência em tudo que fizermos, porque entendemos que Deus é excelente. Então, se Deus ele faz tudo com excelência, por que nós não iríamos fazê-lo? Então, fazer as coisas com excelência, isso é um valor para nós. 8. Valorizamos a família como a célula básica e a estabilidade espiritual na igreja e na sociedade. Por isso que muitas práticas nós não aceitamos, por exemplo, o segundo casamento, rejeitamos e repudiamos o divórcio. Por quê? Porque valorizamos a família como célula básica e a estabilidade espiritual na igreja, e não só na igreja, mas na sociedade também. 9. Valorizamos o compromisso do membro com a igreja local. Nossos membros têm que ter compromisso com a igreja local, porque todos os santos foram comissionados por Deus para trabalhar. 10. Valorizamos as cidades como alvos de Deus a serem conquistadas e influenciadas pelo Evangelho. Então, nosso alvo é conquistar as cidades, em todos os lugares. Esse é o nosso objetivo. Então, veja bem, agora o último valor, valorizamos os dons e a unção do Espírito Santo como a capacitação sobrenatural de Deus, que é necessária para o cumprimento da nossa missão. Presta atenção. Nós não temos como deixar de valorizar a unção. Se nós ensinamos a palavra de Deus sem unção, ela vai entrar na mente e não no espírito. Se nós damos uma aula sem unção, ela vai entrar na mente e não no espírito. Se nós fazemos uma mensagem, se nós não tivermos ligados ao Senhor, não vai entrar, não vai tocar no espírito. O Espírito Santo, ele vai trabalhar a nosso favor. Essa é a unção. Amém? Então veja bem, eu disse para você hoje aqui os nossos valores. Eu dei para você a base da fé da videira, os valores da videira e as bases históricas da videira. Mas presta atenção, não é que eu quero que você que não seja da videira, faça tudo igual ao nosso. Eu só estou te mostrando que são documentos importantes que você tem que ter na sua igreja. Porque você não pode simplesmente, se alguém te perguntar, por que você crê nisso? Você não saber responder, você não saber nem explicar para alguém que chega na sua igreja. Por isso eu declaro que esses dias, essa aula de administração da igreja, queria ter terminado ela
falando tudo isso para você, da importância desses documentos, porque eu creio que você vai ser tremendamente usado por Deus. Você vai ser um grande gerente, você vai ser um planejador, você vai ser um homem cheio de visão, você vai ser um homem organizador que vai aprender a pegar pessoas e treinar as pessoas para poder realizar as tarefas que nós acreditamos. Você vai liderar essas pessoas e, por último, você vai controlar, você vai ter feedback daquilo que vocês estão fazendo. E a bênção do Senhor vai alcançar a sua igreja. E eu quero declarar na sua vida que você será pastor de milhares, que você será líder e discipulador de centenas, porque nós iremos conquistar a nossa cidade e a nossa nação. E nós iremos espalhar essa visão pelo mundo inteiro. Em nome de Jesus. Estude a sua apostila, faça os trabalhos e faça isso junto com o seu monitor. Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Amém.